Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus nos ensina da seguinte forma, é Jesus dizendo, ele fala o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você poderia ler o versículo 16 comigo novamente? Todo mundo junto? Vamos lá? Pode ou não? Então vamos lá. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? Sentado mesmo, feche os olhos um minutinho, deixa eu fazer uma breve oração. Pai, na tua presença nós estamos aqui para ouvir a tua voz, para aprender da tua palavra, e por isso eu lhe peço, Senhor, tenha liberdade neste lugar, fale a cada coração, pois queremos ouvir a tua voz, aprender da tua palavra e nos tornarmos, isso aqui que a tua palavra está dizendo, luz para este mundo, Pai. Será luz para a nossa casa, para a nossa família. Então nos ajude e nos dê graça, eu te peço em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Bom, esse texto começa com Jesus dizendo que eu e você, que nós somos a luz deste mundo. E aí Jesus vai dar dois exemplos. Primeiro ele diz, não tem como você esconder uma cidade edificada em cima de um monte. Por que não? Porque numa cidade sempre vai haver alguma luz. Sempre vai haver ali alguma candeia, alguma lamparina, isso trazendo para aqueles dias, acesa. De uma tal forma que pessoas de longe vão conseguir enxergar aquelas pequenas luzinhas lá e vão dizer, olha lá, lá tem uma cidade. Amém. Não tem como esconder. Por causa do quê? Por causa da luz. Jesus diz também que ninguém acende uma candeia, uma lamparina, né, para colocar um lampião, vamos dizer assim, talvez um pouquinho mais perto de nós aqui, para colocar debaixo de um móvel, para colocar num lugar escondido. E não porque isso seja impossível de ser feito, mas sim porque não há lógica nisso. Porque quando você acende uma candeia é para iluminar. Amém? Então ele diz, então essa candeia, ela precisa ser colocada num lugar alto. Na casa dos israelitas, sempre tinha um cantinho assim na parede, um lugar geralmente para dentro ali da parede, né, aonde se colocava, onde era chamado velador, aonde se colocava ali então aquela lamparina, aquela candeia, para quê? Para iluminar todos que estão na casa. E Jesus vai dizer para nós, aquele que acende uma candeia, ele coloca no velador. Para quê? Olha o finalzinho do 15, assim, um pouquinho antes, no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Esse é o meu propósito, esse é o seu propósito, para isso nós fomos chamados, está nos informando aqui Jesus, para que a gente ilumine o mundo. Nós somos a luz do mundo. Mas aí Jesus mostra que isso começa na nossa casa, trazendo luz então para a nossa família. E aí ele vai pegar esses dois exemplos que ele deu e vai dizer novamente para mim e para você, assim, do mesmo jeito que a cidade lá em cima do monte ilumina, do mesmo jeito que uma candeia lá no velador traz luz para todos que estão na casa, assim, da mesma maneira, a vossa luz, resplandeça, melhor dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Diga a glória a Deus. Amém. Meu irmão, nós precisamos entender que esse é o propósito para o qual nós fomos chamados, fomos escolhidos por Deus, para que a gente possa levar luz a uma geração que vive nas trevas. Como dizia há pouco,
a começar pela nossa casa, a começar pelo nosso lar. E para isso nós precisamos testemunhar a Cristo. Para isso nós precisamos levar a luz, que é o Senhor, para as pessoas. Na verdade, nós simplesmente refletimos a luz de Deus que bate em nós, que está em nós, e nós precisamos refletir essa luz, então, para o mundo. E isso através, como Jesus está dizendo aqui, das nossas boas obras, da nossa maneira de viver, até mesmo do testemunho, então, que nós damos. Mas é muito comum, quando a gente aborda um assunto como esse, a gente ouvir, ou falando a respeito do evangelismo, alguma coisa assim, a gente ouvir pessoas que às vezes estão anos já na igreja, há muito tempo na igreja, dizendo, pastor, mas eu não prego o evangelho lá no meu trabalho, lá na rua, lá na minha vizinhança, lá onde, seja onde for que eu frequento, eu não prego lá porque, pastor, eu não sei pregar o evangelho. Eu não sei como é que faz, eu não sei falar de Jesus para as pessoas, por isso que eu não faço. Não é comum a gente ouvir isso? Né? Me perdoa a expressão, mas esse tipo de desculpa, porque nada mais é do que uma desculpa, sendo que a Bíblia está dizendo que nós somos chamados para resplandecer, então, a nossa luz. Mas nós precisamos entender, meu irmão, que às vezes a pessoa, ela diz assim, é que eu não sei pregar, porque ela toma como base, sabe, o pastor, ela toma como base um pregador, e na verdade o que ela está querendo dizer assim, eu não sei pegar um microfone lá na frente, abrir a Bíblia e falar, expor assim os textos bíblicos. Meu irmão, mas entenda que isso é a pregação da palavra? Claro que sim, mas uma pregação é um culto, mas uma pregação, né, pública, amém? Agora, quando você vai evangelizar alguém, você não vai pegar um microfone, você não vai, né, geralmente você não vai sequer abrir a Bíblia e começar a encher a pessoa de textos bíblicos. E nós precisamos entender, meu irmão, que pregarmos, anunciarmos a Cristo, eu vou chamar de anunciarmos só para você não imaginar um pregador, né? Anunciarmos a Cristo, ou melhor ainda, testemunharmos a Cristo, meu irmão, é algo extremamente fácil de nós fazermos. O grande problema é que muitos não estão fazendo o que deveriam fazer, e o próprio Senhor Jesus disse que nós somos suas testemunhas. Inclusive, recebemos o Espírito Santo para isso, para testemunharmos com poder a respeito de Cristo Jesus, da ressurreição de Cristo. Mas, como eu dizia, muitos dizem, mas eu não sei pregar, mas o que é pregar? Nós precisamos entender que eu preciso anunciar a Cristo, porque quando a gente fala, por exemplo, de teologia, meu irmão, a teologia, ela é discutível. Há toda uma discussão, há todo um debate teológico em cima dos mais diversos pontos da Bíblia, da palavra de Deus. É interessante que às vezes você vê certas discussões e você fica até impressionado, você diz assim, não acredito, os caras estão discutindo sobre isso? Verdade, não é? Você fica até assustado, sério? Sério que eles estão fazendo um debate em cima disso? Dá vontade de até perguntar, mas quem está preocupado com isso? Você está entendendo em nome de Jesus? E a teologia em si, por favor, eu não estou falando que a teologia não presta e tal. Não, ela tem a sua importância, é claro. Mas nós precisamos entender que a própria teologia em si, ela tem a questão do debate, da discussão, de debates ali, de ideias, né? Um pensa de um jeito, outro pensa de outro, há uma corrente que pensa assim, a outra corrente que pensa daquela maneira, e isso cabe à teologia. Mas para nós anunciarmos a Cristo, meu irmão, nós não precisamos de nada disso. Repito, até porque, você já vai entender o que eu quero dizer com isso, tá? Por que eu estou citando a teologia aqui? Mas até porque, meu irmão, a teologia, ela é discutível, ela é debatível. A própria essência dela já vem justamente disso. Mas quando você fala de algo que Deus fez na sua vida, aí, meu irmão, a coisa muda de figura. Porque se eu chegar aqui e afirmar, meu irmão, você precisa crer, Jesus ainda hoje cura os enfermos, vai aparecer um grupo de pessoas para dizer, não, isso não é verdade. Jesus curou no passado, hoje em dia Jesus não cura mais.
Não tem pessoas que defendem isso? Esse posicionamento? Meu irmão, e a gente vai discutir aqui durante muitas horas, talvez dias a fio, e provavelmente eu não vá conseguir convencê-los, nem eles me convencerem. Amém? Vai dar um debate bem legal, bem legal, bem da hora, como diz as crianças aí, né? Mas entenda que provavelmente a gente não vai chegar a lugar nenhum. Ou a maioria das declarações que eu fizer aqui baseado na palavra de Deus, vai ter alguém para dizer, eu não concordo. Eu acho que é diferente. Eu não penso assim. E entenda bem, até aí tudo bem, problema nenhum. Só que entenda que a gente vai ficar discutindo aqui pro resto da vida. Agora é muito diferente quando eu digo assim, gente, Jesus cura nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque Jesus me curou. Acabou o debate. Você está entendendo? Olha aqui, esse exame aqui eu fiz antes. Esse exame aqui eu fiz depois. Jesus me curou. Essa minha perna aqui não mexia. Eu andei por 2 anos arrastando ela. Olha aqui, ela está perfeita. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque, meu irmão, o que a teologia se discute, mas aquilo que acontece na nossa vida não se discute. Sabe aquela velha frase, contra fatos não há argumentos? E é isso que nós precisamos anunciar. Nós precisamos simplesmente anunciar aquilo que Jesus fez na nossa vida. A Bíblia fala aqui no Evangelho de João, eu comecei nesse texto de Mateus, para a gente entender que esse é o nosso propósito de vida, levarmos luz para todas as pessoas, para este mundo, em especial para a nossa casa. Mas eu gostaria de te chamar a atenção para João capítulo 9 e versículo de número 13, esse texto aqui que me veio ao coração para eu pregar hoje. Como disse, usei o texto de Mateus mais como uma introdução, mas eu quero te chamar a atenção para esse ponto. A gente vai começar no versículo 13, a gente já vai ler bastante, mas eu vou começar no 13 para encurtar a história, até porque que a história em si é conhecida, pelo menos até esse momento. A Bíblia diz que Jesus, ele se depara com um cego de nascença, ele nasceu cego. E aí os discípulos fazem uma pergunta meio sem pé nem cabeça. Eles perguntam assim, Jesus, quem pecou para que esse nascesse assim? Ele ou seus pais? E aí Jesus diz, não, tal, é necessário que façamos a obra enquanto é dia e tal. Jesus gosta no chão, faz um lodo, passa nos olhos dele e diz para ele, vai lá e se lave no tanque de Siloé. O cego foi, né, imagine com toda a dificuldade ali, encontra o tanque de Siloé, pega das águas, passa ali nos olhos. Quando aquele lodo então vai saindo, que imagino que até aquele momento já deveria estar seco, né? Quando ele vai lavando, vai tirando tudo aquilo. Quando aquele lodo cai dos seus olhos, então o homem está enxergando. Imagine você, alguém que nunca viu na vida, nunca enxergou na vida, agora está enxergando pela primeira vez. O susto, né, no bom sentido, que esse homem não leva. Até, sabe, ele entender, ele assimilar a coisa, e eu fico imaginando a euforia daquele homem, a alegria daquele homem, e aquele homem começa a fazer festa, e a glorificar a Deus, e chama a atenção de todo mundo. Eu imagino que as pessoas chegam perto para ver o que está acontecendo, e sem entender, mas o que esse homem está tão feliz? Porque esse homem está glorificando a Deus desse jeito, e o homem diz, eu era cego, eu não enxergava nada, é a primeira vez na minha vida que eu estou enxergando. E alguém da multidão deve ter olhado, reconhecido, mas não era aquele ceguinho lá? Mas não era aquele meu vizinho lá? Mas você está entendendo? Isso aí é o fulano de tal, verdade, ele era cego. E aí começa todo ali um rebuliço em cima daquilo. Só que sabe qual era o problema? É que era um sábado, né? O problema era esse. E aí os religiosos, ao se depararem com aquilo, alguém vai lá, pega o cego e leva. Você foi curado? Fui. Vem cá, você vai prestar explicação agora. Olha que loucura, gente. Pegam aquele cego e levam ele até os fariseus. A Bíblia diz assim, João 9:13. Levaram, pois,
aos fariseus o que dantes era cego. Olha o que diz aí. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Aí começaram a brigar, começaram a discutir. Uns diziam: não, esse homem aí que abriu os olhos do cego, ele não é de Deus não. Se ele fosse de Deus, ele tinha guardado o sábado. No sábado não pode curar as pessoas? Será que ele não sabe? Aí outro grupo diz assim: mas como que ele não é de Deus? Como que ele é um pecador? Se ele fosse um pecador, ele não faria esses sinais, ele não faria esse milagre. Não, ele é pecador. Não é não, é pecador, não é. Meu irmão, olha que absurdo. Mas você perceba que toda discussão aqui é uma discussão teológica. Se o sábado que estava lá na lei deveria ser guardado ou não deveria, se havia alguma exceção para a pessoa ser curada, se não havia. Não, ele é pecador, não, mas pecador não faz milagre e tal. Então perceba que toda discussão aqui é uma discussão teológica. E eles estão lá debatendo, eles estão lá brigando, eles estão lá discutindo, cada um sustentando o seu ponto de vista e não chegam a lugar algum. Porque, meu irmão, quando a gente, tenta discutir teologia, isso que acontece. Olha só, Jesus está lá no poço de Jacó e ele vai dizer para a mulher samaritana: olha, você pode me dar um pouquinho de água? Ela põe a mão nas cadeiras e diz assim: como é que pode? Você sendo um judeu, falando comigo que sou uma samaritana? E aí Jesus diz: olha, mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo a água, você é que me pediria água. E eu daria para você de uma água que faria dentro de você uma fonte. Amém? E aí, meu irmão, essa mulher, aí Jesus diz para ela, né? Olha, aí Jesus diz para ela: olha, vai lá e chame o teu marido. E aí ela diz: eu não tenho marido. Aí Jesus diz: verdade, você falou isso com verdade, porque você já teve 7 e esse último que você tem não é teu marido. E a mulher se espanta. Ela diz: eu estou vendo que o senhor é um profeta. Já que o Senhor é um profeta, aí ela quer entrar numa discussão teológica. Já que o Senhor é profeta, os judeus dizem que é em Jerusalém que devemos adorar. Mas os nossos pais, os samaritanos, os nossos antepassados, nos ensinaram que a gente não tem que adorar em Jerusalém não, que a gente tem que adorar nesse monte aqui. E aí, quem é que está certo? O grupo de lá ou o grupo de cá? Aquela demoniação ou essa demoniação? Tem gente que fala assim, demoniação? A denominação, então já fala assim, né? A demoniação. Qual denominação que está certa? Não é isso a pergunta dela? Quem é que tem razão, os judeus ou os samaritanos? Aí Jesus diz: ai, mulher, não vou entrar nessa discussão não. Mas só para você saber, a salvação ela vem dos judeus. Tá? Em outras palavras, somos nós que estamos certos, né? O que Jesus está respondendo para ela. Mas Jesus diz: olha, mas o tempo vem e já chegou que não vai ser nem em Jerusalém e nem nesse monte que nós devemos adorar, porque Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus está buscando, não é adoração em Jerusalém ou nesse monte, é aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. Amém, igreja? Mas você perceba que aquela mulher, ela com uma vida toda errada, verdade ou não? Você já teve 7, já teve 7 e esse último ainda não é teu. Bom, tinha alguma coisa esquisita ali. Ou era marido de outra, não é isso? Ou nem casado não era, né? Eu não sei se ela casou as 6 primeiras, na 7 ela falou assim: não, juntado com fé, casado é. Não tem uns papos assim?
né? Já casamos 6 vezes, não deu certo, vamos ver se a gente juntar as panelas dessa vez se dá certo. Bom, de uma forma ou de outra, é claro que aquela mulher estava vivendo uma vida errada, não é verdade? Né? Mas olha só, com uma vida errada, mas querendo debater teologia. E não tem, meu irmão, isso é o que a gente mais vê. É a pessoa com uma vida cheia de pecado, cheia de erro, e tentando enfiar o dedo na tua cara e dizer que você está errado. Não é assim? E não só simplesmente uma questão teológica, porque você não guarda o sábado, porque a igreja de vocês não tem doutrina, porque não sei o que mais, e assim vai, e a discussão vai longe. Amém? Olha que coisa séria. Então a teologia é isso. Eles estão lá debatendo. Não é de Deus porque não guarda o sábado. Meu irmão, olha só. Olha como é religião. Eles estão falando a respeito de Jesus, dizendo, ele não é de Deus. Sabe por quê? Ele não guarda o sábado. É engraçado que ainda hoje não tem muita gente acusando a gente da mesma coisa. Olha que coisa séria, né? Parece que anos e anos e anos, no caso aqui até milênios se passam, e parece que a coisa não muda muito. Enfim, mas está toda aquela discussão que não chega a parte alguma, que não vai mudar a vida de ninguém, mas a teologia é isso. Meu irmão, então quando a gente quer pregar só baseado na teologia, a gente vai ter esses enroscos na vida. Você está entendendo? Mas, o que acontece? Vamos ver mais, vamos continuar aqui, 17. Aí diz assim, ó, tornaram, pois, a dizer ao cego, tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, que é profeta. Aí, olha só, os dois grupos estão debatendo, não é de Deus, 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 não é de Deus. Aí daqui a pouco, quando não chegam em consenso, eles decidem perguntar para o homem que foi curado. E você, o que você diz a respeito daquele que te curou? O que você fala dele? Diz, eu acho que ele é profeta, né? Porque eu fico imaginando esse homem dizendo, eu só ouvi falar de milagres assim no tempo dos profetas. Não é verdade? Então diz, deve ser um profeta. Você acha que agradou a turma essa resposta dele? Eu acho que não, né? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. Olha só, começar a dizer assim, tu não é cego com nenhuma, rapaz. Não vem com conversa, não. Não, sabe o que é isso aí? Eles devem dar dinheiro para os outros dar testemunho lá na igreja. Não falam isso? Falam ou não falam? Né? Não, isso aí eles compram, eles dão dinheiro para a pessoa falar que era cego, nem era nada. Para a pessoa entrar de cadeira de roda e depois levantar e tal. Isso é tudo mentira. Olha só, você vê como tem coisa que não muda, né? Tem coisa que continua igual, e aí eles estão dizendo, não, esse homem não era cego nada, isso aí é um charlatão, deve estar de conchavo com Jesus para inventar história e tal. Só acreditaram quando mandaram chamar o pai e a mãe dele. Gente, olha que loucura, foram incomodar os velhinhos em casa, amém? Trouxeram eles de casa, olha só, e perguntaram-lhes, dizendo, esse é vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Eu até brincava que eles parecem advogado, né? Este é o vosso filho que vocês alegam ser filho de vocês e que vocês alegam que ele nasceu cego, não é assim? Conversa de advogado? Eu sei porque eu sou, tá? 19. Como, pois, vê agora? Olha só, eles estão intimando, questionando os pais. Se ele era cego, como é que ele está enxergando? Como é que vocês explicam isso? 20. Seus pais responderam e disseram-lhe, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Disso a gente tem certeza. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo e ele falará por si. Mas sabe por que eles respondem isso? Olha só, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga.
E o pai e a mãe dele estão lá morrendo de medo, dizendo, não estamos sabendo de nada. A gente só sabe que esse realmente é o nosso filho e que ele realmente nasceu cego. Mas ele já tem barba na cara, já é maior de idade, ele responde por si, vocês perguntam para ele, vocês que se entendam com ele, que a gente está fora dessa discussão aí. Olha, você está entendendo toda a discussão, todo o problema que se cria por causa de uma discussão, como eu dizia há pouco, uma discussão simplesmente teológica. Ele é de Deus, não é de Deus, é profeta, não é profeta. Não, mas não pode ser de Deus porque não guarda o sábado, não pode ser profeta, ele é pecador. Não, é pecador, não faz milagre, e agora? E tal. Foram lá buscar o pai e a mãe dele para dar depoimento ali e tal. E tá toda essa confusão. Olha só, vamos ver mais. Diz assim, ó. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. 24. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Eles estão falando de Jesus, tá? Você viu que no primeiro momento, eles estão dizendo, não, a gente acha que esse homem é pecador porque ele não guarda o sábado. Agora, eles já estão afirmando categoricamente, não é verdade? Repito pela terceira vez hoje, tem coisa que não muda, né, gente? Tem coisa que não muda, que passa o tempo e continua do mesmo jeito. Agora estão afirmando, não, nós já sabemos, nós já descobrimos, nós já chegamos aqui num consenso, num veredito. Esse homem, ele é um pecador. E aí perceba que eles estão, né, interrogando ele, mas já impondo para ele qual a resposta que ele tem que dar. O que eles esperam que ele fale, né? Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse. Aqui que eu queria chegar, o versículo 25. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Amém, igreja? Meu irmão, o que eu quero lhe chamar a atenção hoje é isso aqui. É esse tipo de testemunho que eu e você precisamos dar. É dessa forma que nós vamos resplandecer a luz do mundo. Não é entrando em debates teológicos. E repito mais uma vez, isso é importante. Mas deixa para a turma que está fazendo teologia, deixa para os teólogos, deixa lá para as discussões nas universidades, deixa lá, você está entendendo? Deixa isso com eles. É importante, não estou dizendo que não é, claro que é importante, mas deixa isso com eles. Porque esse tipo de discussão, meu irmão, só gera isso aqui, ó, confusão, briga. Amém? O que nós temos que testemunhar é daquilo que Jesus fez na nossa vida. O que nós temos que testemunhar é isso aqui, olha, se ele era pecador, se não era, isso eu não sei. Amém? Isso, eu não vou entrar nessa discussão. Só tem uma coisa que eu sei, eu era cego e eu fui curado. Aí está lá toda aquela discussão, porque Jesus não cura nos dias de hoje, porque A mais B, mais C cedilha, mais H, aí tem outro grupo, não, mas ele cura assim, por A, mais B, mais C, e está lá aquela briga. Meu irmão, o que eu tenho que anunciar? Diz, olha, isso aí vocês discutem aí com vocês, eu só sei de uma coisa, eu era doente, fui curado. Amém? Eu era um pecador e eu fui salvo. Eu tive a minha vida transformada. E é disso que eu vou falar. Eu não vou entrar na questão do sábado, eu não vou entrar na questão se era pecador ou não. A única coisa que eu quero anunciar é o que Jesus fez na minha vida. Então perceba aquilo que eu falava há pouco, sabe, quando a gente usa como desculpa não pregar por não saber pregar, meu irmão, a gente está sendo completamente incoerente, nós não estamos faltando com a verdade, para não dizer que é mentira, vou aliviar. Estamos, para dizer a mesma coisa, né? Estamos faltando com a verdade. Porque para nós falarmos de Jesus para as pessoas, nós simplesmente precisamos fazer isso aqui. É dizer aquilo que Jesus fez na nossa vida e ponto.
Não precisamos entrar em discussões teológicas, em declarações bonitas. Não, nós só precisamos falar daquilo que Jesus fez. E eu tenho a certeza que cada um de vocês, Deus fez algo na tua vida. Ou não? E nós temos que falar disso que Jesus fez na nossa vida. E ponto. Sem entrar em discussão, sem entrar em posicionamento, sem entrar esse está certo, aquele está errado, essa igreja tem mais razão que aquela, aquele pregador está mais certo que aquele outro. Não, meu irmão, isso tudo é besteira. Amém? Simplesmente anunciar aquilo que o Senhor Jesus fez na nossa vida. Mas aí chega um ponto crucial. Nós sabemos o que Jesus fez na nossa vida? Aquele homem sabia o que tinha acontecido na vida dele. Você está entendendo o que eu quero dizer com isso? Aquele homem tinha convicção. Não, eu era um cego. E agora eu estou vendo, eu sei o que Jesus fez na minha vida. Meu irmão, mas tem hora que parece que a gente esquece do que Jesus fez na nossa vida. Tem hora que parece que nós não sabemos o que Jesus fez na nossa vida. E por isso, muitas vezes, vivemos murmurando, vivemos sendo mal agradecidos, porque parece que ainda não entendemos o que Jesus fez na nossa vida. E é fundamental que eu e você venhamos, sabe, ter muito claro, não, foi isso que Jesus fez na minha vida. Foi isso que Jesus realizou. E é isso que eu quero anunciar. Meu irmão, eu tenho a certeza que todos vocês aqui são muito mais capacitados para pregar o evangelho do que o ex-endemoniado gadareno. A Bíblia diz que aquele homem, os demônios estavam ali na vida dele atuando que ele havia perdido o juízo. Completamente, andava nu pelos sepulcros, de dia e noite, se cortava com pedras e tal, uma loucura completa. Aí Jesus o liberta, e Jesus liberta ele dando a ordem para que os demônios saíssem dele e entrassem nos porcos. Quando o demônio saiu dele, os demônios saíram dele, entraram nos porcos, os porcos correram, se lançaram de despenhadeiro abaixo. Os porqueiros, tenta pegar a cronologia comigo aqui, tá? Os porqueiros, ao verem aquilo, vão até a cidade, contam para todo mundo lá o que Jesus fez, e sai todo mundo, a cidade inteira, ao encontro de Jesus, não é isso? Quando chegam lá, vem um homem lúcido, vestido, assentado aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Gente, quanto tempo isso levou? Meia hora? Uma hora? No máximo, estourando, 2 horas que seja. Sabe quanto tempo esse homem teve de ensinamento, de exposição do evangelho? No máximo, 2 horas. Você concorda comigo? Essa conta dentro dessa cronologia? No máximo, estourando, 2 horas de ensinamento. E aí, quando Jesus é expulso da cidade, o homem diz, eu quero seguir o Senhor. Jesus diz, agora você vai para os seus, para a sua casa, e você vai contar para eles as maravilhas que o Senhor fez na tua vida. Meu irmão, você já ouviu 2 horas de pregação ou de exposição do evangelho? Não precisa ser seguidas assim, 2 horas sem parar, né? Mas ao longo de tudo que você já ouviu até hoje, deu mais de 2 horas? Bem mais. Alguns vão ser 20, 200 horas, alguns 2.000, algumas, se for fazer as contas, mais de 20.000 horas. De exposição do evangelho, às vezes de leitura bíblica. Amém? E a pessoa diz assim, não, pastor, eu não prego, né? Porque assim, porque eu não sei pregar. O que Jesus mandou que aquele homem fizesse? Fosse lá e debatesse teologia? Fosse lá e... Não, que ele fosse lá e fizesse o quê? E dissesse, gente, olha, Jesus me encontrou, Jesus me libertou, hoje eu sou um homem completamente diferente, porque Jesus fez isso na minha vida. E Jesus pode fazer também na vida de vocês. Era isso que ele precisava anunciar. Era isso que ele precisava pregar. E aí a Bíblia diz que ele saiu por toda Decápolis, eram 10 ilhas na região, anunciando por todas elas o que Jesus tinha feito por ele. Amém?
Como é que pode eu e você, então, não fazermos a mesma coisa, não anunciarmos, não sermos luz para esse mundo? Você está entendendo, em nome de Jesus? E muitas vezes não sabemos, não anunciamos, porque na verdade nós nem ainda sabemos direito o que Jesus fez na nossa vida. Porque às vezes aquilo que Jesus já fez, tantos milagres, seja no sentido da conversão, talvez alguém que foi curado, alguém que foi liberto, alguém que já viveu milagres grandiosos da parte de Deus, às vezes aquilo vai ficando tão lá atrás, tão no passado, tão distante de nós, que parece até que não foi com a gente que aconteceu. E você vai entender o que eu quero dizer com isso. Sabe quando em algum momento você para pensar, para meditar, ou às vezes está conversando com alguém, e aí você começa a contar causos, histórias, e daqui a pouco você puxa uma lá do baú, sabe? Né? Puxa uma daquelas histórias lá do baú, e aí você conta para aquela pessoa o que Deus fez, como é que Deus fez e tal, e daqui a pouco você para um pouquinho e diz assim: rapaz do céu, mas não é que Deus fez isso mesmo na minha vida? Não é assim? Meu irmão, olha só, parece que a gente havia esquecido. Aquilo ficou de alguma maneira tão lá para trás, que parece que não foi nem com a gente. Entende o que eu estou dizendo com isso? De uma tal forma que quando, nas raras vezes que a gente traz isso na memória, a gente mesmo fica boquiaberto, dizendo: rapaz, mas Deus fez isso mesmo, hein? Mas Deus é bom demais, mas Deus é maravilhoso. Poxa vida, e não é verdade que teve uma vez que Deus me usou dessa forma mesmo? Poxa vida, Deus pode me usar assim. Amém, igreja? Agora, deixa eu comparar isso, para quem sabe te levar a entender. Aquela pessoa que tem uma mágoa de alguém, ou que carrega consigo um sentimento de injustiça, você perceba que quando a pessoa ela fala daquilo, ela ainda sente raiva. Ou às vezes ela vai falar daquilo, ela até começa a chorar porque aquilo mexe com ela. Não é assim? E aí a pessoa começa a contar aquilo nos mínimos detalhes. E a pessoa conhece os mínimos detalhes daquela história, de como alguém lhe fez mal, de como alguém lhe injustiçou, isso e aquilo. Não é assim? E a pessoa, quando está contando aquilo, ela revive novamente aquele sentimento, aquela dor, aquilo tal. E aí você pergunta: poxa vida, mas quando que foi isso? A pessoa diz: há 20 anos atrás. Não é assim? Há 30, há 50 anos atrás. Mas como diz a história, parece que foi ontem. E sabe por que isso? Porque a pessoa sempre está trazendo consigo aquela história. Ela sempre carrega consigo aquilo ali. Você está entendendo, em nome de Jesus? Ela sempre traz a memória, ela nunca deixa aquilo ficar para trás, ela nunca deixa aquilo morrer. E toda vez que ela traz aquela história lá do passado de volta, ela revive todos aqueles sentimentos. É como se de alguma maneira ela estivesse revivendo tudo aquilo. Meu irmão, se eu faço isso com uma porcaria de uma injustiça que alguém fez, de uma ofensa que alguém me fez, de algo que eu não deveria estar carregando, que eu já deveria ter perdoado, tirado isso no meu coração, mas eu fico carregando isso comigo, por que eu não carrego as maravilhas que Deus fez? Por que da mesma forma eu não vivo trazendo a lembrança e a memória e revivendo aquele momento, tendo aqueles mesmos sentimentos que eu tive, você está entendendo? Tendo aquela mesma fé, aquela mesma gratidão a Deus. É só eu fazer a mesma coisa que eu faço com a mágoa. Em vez de eu toda hora estar revivendo aquilo, não, eu perdoar e dizer: não, eu não quero carregar isso comigo, isso vai ficar para trás. O que eu quero carregar comigo é esses testemunhos, é esses milagres, é tudo isso que Deus já fez na minha vida. Em primeiro lugar, isso vai me trazer uma gratidão muito grande a Deus. Vai me trazer uma fé muito grande. Amém, igreja? E aquilo vai encher o meu coração de uma tal maneira, como Jesus diz, que a boca fala o que o coração está cheio. Que quando eu vou conversar com alguém, vou falar, estou tratando até de outros assuntos, mas daqui a pouco eu lembro: rapaz, eu tenho que contar para você o que Deus fez na minha vida. Amém.
E alguém fala de uma desgraça. Rapaz, você viu o que está acontecendo lá no Rio Grande? Pois é, que coisa triste, né? Mas você está falando, eu estou lembrando aqui, teve uma vez que você não sabe o livramento que Deus me deu. Deixa eu contar para você como Deus é bom. Alguém está dizendo, rapaz, mas que crise financeira. E você diz, é verdade, não está fácil não. Mas eu estou lembrando aqui agora, entende que você não faz força porque aquilo está dentro de você? Está vivo em você? Você diz, não, eu estou lembrando aqui que eu... Ih, rapaz, você não sabe o perrengue que eu passei na vida. Mas aí eu orei, mas aí eu busquei a Deus, mas aí Deus me deu essa direção. E olha só o que Deus fez. Você está vendo? Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, Deus vai mudar a nossa história também. Está entendendo que eu não precisei abrir a Bíblia? Que eu não precisei entrar numa discussão teológica? Mas eu estou falando daquilo que Deus fez comigo na minha vida. Mas repito mais uma vez, mas se nem eu não sei o que Deus fez comigo, se nem eu não consigo valorizar o que Deus fez comigo, você está entendendo? Aí fica difícil. Vou resumir, contar essa história bem rapidinho, já estourei meu tempo, mas rapidinho. Uma vez, eu estava junto, eu estava do lado, o pessoal da HIT chegou para um pastor e falou para ele, ô pastor, ó, a gente está querendo gravar, era como se fosse uma novela Vida Real, alguma coisa assim. Não, a gente está querendo gravar com o pastor contar a sua história e não sei o que e tal. E o pastor, em tom de brincadeira, ele falou assim, mas por que vocês vão gravar a minha história e tal? Ele falou assim, eu não sou ex-nada. Porque na época era muito comum assim, o ex-bruxo vai vir aqui dar o testemunho, lembra dessas coisas? Né? O ex-homossexual, o ex-traficante, o ex-bandido, o ex-não sei o quê, o ex-pai de santo, o ex-sei lá o quê. E ele brincou com isso, ele falou assim, mas eu não tenho nada para contar, eu não sou ex-nada, né? Ele até brincou, ele falou, não, quando na minha adolescência ainda eu me converti, eu fui para a igreja, até hoje eu sirvo Jesus e tal, não tem nem muita coisa para contar. E claro que ele estava até brincando com a situação do eu não sou ex-nada, né? Mas entenda que às vezes a gente fica mais ou menos com essa ideia. Não, pastor, se eu fosse assim um gadareno, um ex-endemoniado gadareno, aí tudo bem, né, pastor? Ah, mas Deus não fez tanta coisa assim na minha vida não, pastor. Você está entendendo? Ah, mas se eu fosse um ex-traficante, um ex-pai de santo, um ex... aí tudo bem, aí eu tinha que contar mesmo, né, pastor? Mas olha só, meu irmão, entenda bem. Tá bom, esse tipo de testemunho pode ajudar a todo mundo. Mas alguém que é um ex-drogado e dá o seu testemunho, meu irmão, você concorda comigo que as pessoas que ele vai conseguir ajudar mais efetivamente é quem está nas drogas hoje? Não é verdade? Que vai olhar e dizer, poxa vida, olha só, o cara tinha uma vida igual a minha, ou quem sabe pior, e Jesus fez na vida dele, pode fazer na minha também. Um ex-bandido dá o seu testemunho, pode ajudar de uma forma geral a todos, claro. Mas, em especial, aqueles que estão na vida do crime, para olhar e dizer, poxa vida, olha aí o que Deus fez na vida dele, pode fazer na minha. Amém? E assim por diante. E assim por diante. Agora, entenda que talvez, como aquele pastor, você vai dizer assim, mas eu nunca fui um ex-nada. Eu dou risada porque é engraçado o ex alguma coisa aqui, né? Mas eu nunca fui ex-nada. Meu irmão, mas a grande maioria das pessoas também não foi ex-nada. Você está entendendo? E às vezes, meu irmão, o testemunho que você vai contar é o testemunho que você, sei lá, sofria de insônia. Sofreu de insônia há muito tempo e Jesus te libertou. Você sabe quanta gente sofre de insônia? E também não é ex-nada? Você está entendendo em nome de Jesus? Talvez se o ex alguma coisa dá o testemunho, não vai mexer com a pessoa, mas talvez o seu testemunho é o que a pessoa precisa ouvir. Às vezes você diz, não, pastor, eu tinha uma dor de cabeça que me incomodava e tal, e aí Jesus me curou, eu nunca mais tive essa dor de cabeça. Ah, pastor, não é uma dor de cabeça, não é algo assim, não é um câncer, não é algo muito grande. Mas você sabe quantas pessoas sofrem de dor de cabeça todos os dias? E talvez seja justamente o seu testemunho que vai trazer fé ao coração daquela pessoa para ela se libertar, para ela conhecer Jesus. Amém, igreja?
Você está entendendo o que eu estou falando? Então, meu irmão, em primeiro lugar, você precisa saber o que Deus fez na tua vida. Porque se a gente deixar aquilo que Deus fez na nossa vida tão lá atrás, entende o que eu estou falando? Que até parece que nem foi com a gente que aconteceu, parece que a gente já nasceu crente, parece que a gente já nasceu salvo, parece que Jesus nunca fez nada porque não tinha nada para consertar na nossa vida, e isso não é verdade. Nós temos que trazer essas coisas à nossa memória, primeiramente para que eu e você venhamos saber o que ele fez na nossa vida. E sabendo, a gente possa dizer como esse servo, ó, se é pecador, se não é, isso é discussão para vocês, isso aí vocês que resolvam aí. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Amém, igreja? De nós testemunharmos, falarmos daquilo que o Senhor fez na nossa vida. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor Jesus.